Fala pessoal, me chamo Jonathan Alves, professor de História, e o tema hoje é Crise do Socialismo e Globalização. Antes de falar disso, é bom falar uma introduçãozinha para a gente entender o contexto da nossa aula de hoje, né? Primeiro, o ator principal dessa nossa aula é a União Soviética, ou a URSS, né? Que ela vai estar aí uma das superpotências durante a Guerra Fria, quando o mundo é conhecido pela bipolaridade, né? Em dezembro agora de 2020 se comemora os 29 anos de sua dissolução, que aconteceu no finalzinho de 91, certo? É importante falar sobre isso porque ele é uma questão da história que vai ter impacto em diversas esferas, né? Geopolíticas, econômicas e culturais, né? Sendo inclusive sentidos até hoje em vários locais do mundo, ali pela Europa, leste europeu também, certo? Então, mas como isso ocorre, professor? Para a gente entender isso, temos que voltar alguns anos antes, certo? Entre a década de 70 e 80, que é quando a URSS fica conhecida como a Era da Estagnação, né? O seu líder, Leonid Brezhnev, ele vai suprimir diversas reformas do seu antecessor, Nikita Khrushchev, beleza? Para o historiador Robert Service, esse controle excessivo vai ser um fator decisivo para uma enorme mobilização social, né? Juntamente também com a queda na produtividade na economia, certo? Uma das principais características desse governo é o foco na indústria pesada, né? E um governo centralizado e autoritário. Porque geralmente quando eu centralizo muito o poder na minha mão, eu me afasto ainda mais de um pensamento democrático. Em 68 ocorre a Primavera de Praga, né, que é quando a República Tcheca ela pretende fazer algumas reformas mais democráticas, e isso não vai agradar o governo de Moscou, que as reprime fortemente. Então, pensando nisso, para evitar que outros países aí do seu círculo de apoio, de sua esfera de poder, né, o desobedecesse, é lançado a doutrina Brezhnev, que ela vai consistir aí em umas diretrizes políticas, né, que autoriza a União Soviética a usar força militar para garantir apoio nas suas fronteiras. Então, usando essa justificativa, em 79, a URSS ela invade o Afeganistão, né, que vai ficar um conflito conhecido como Vietnã Soviético. Primeiro por causa do seu alto número de mortes, né, que é decorrente aí de uma guerra de guerrilha, né, usado principalmente por grupos islâmicos da época. Né, essa ação ela vai ser condenada internacionalmente, certo? E gera uma oposição interna. Por quê? Primeiro, pelo alto custo que uma guerra traz. Segundo, pelo tanto de vidas que ela também acaba exterminando, né? Então, o período de 1980 a 85 ele vai ser considerado um período problemático, né? Porque a gente vai ter ideias antiquadas no grupo do poder, vamos ter um agravamento aí desse conflito no Afeganistão, certo? E a falta de estabilidade na liderança. Pode voltar. Então, a gente tem aqui, em 85, uma mudança de ares no governo da União Soviética. Entra um cara chamado Gorbachev, certo? Ele é um jovem reformista e vai contar com o apoio da velha guarda e dos militares, né? Então, ele adota diversas medidas. A gente lembra que já estamos aí se encaminhando para o finalzinho da Guerra Fria. Então, a ideia é que a cada ano que se passe, novas medidas de abertura econômica e política aconteçam, né? Então, no campo externo, Gorbachev, ele vai... Pode voltar para o slide. Ele vai negociar a retirada das tropas no Afeganistão, ele vai reaproximar os países com os países da Europa, né? Ele vai encerrar essa doutrina Brezhnev e ele inicia negociações com os Estados Unidos para limitar o controle do armamento nuclear, que foi muito importante, porque a gente tem um crescimento da atividade, né, de armas nucleares
durante esse período da Guerra Fria. No campo interno, aí a gente vai ter duas medidas conhecidas. A primeira é a perestroika, né, que vai significar reestruturação, que vai ter principalmente como objetivo aí o multipartidarismo, certo? Então, por um grande período aí, a União Soviética era só governada por um partido. Então, eu já abro para vários partidos concorrerem. Outra coisa é que ele vai incentivar o empreendedorismo para aquecer a economia internamente, certo? 2 anos depois, em 88, ele lança um outro plano, conhecido como Glasnost, que quer dizer abertura, né? Que vai visar principalmente, né, a liberdade de expressão e de imprensa, certo? E a liberdade dos presos políticos. Tanto que, quando acontece em 89 a explosão em Chernobyl, ele vai ter uma ampla cobertura da imprensa. Então isso aí já mostra a atividade em ação da Glasnost, certo? Então essas iniciativas elas vão ser bem recebidas na União Soviética, né? Os liberais aí representados por Boris Yeltsin vai acreditar que essas reformas elas são muito tímidas e vai fazer críticas dessas reformas. Em contrapartida, os governantes conhecidos como da linha dura, né, vão achar que tem liberdade demais, né? Então em 88 é que vai crescer diversos protestos aí na União Soviética. A gente vai ter os países bálticos, né, que foram anexados durante a Segunda Guerra Mundial. No Cáucaso aí vamos ter diferenças entre as repúblicas, né, que vão causar essa tensão, esse conflito. E a Ucrânia, que é a segunda maior república soviética, que vai defender a sua independência. A Ucrânia percebe que o RSS está se desmoronando. Então as lutas por independência no leste europeu, principalmente, começam a ocorrer nessa fase. Então, nos últimos 18 meses, né, Gorbachev ele perde influência e até que em 1990 Yeltsin, né, se torna presidente da República Federativa Soviética Russa. Cuidado, porque não é da União Soviética, é da Rússia, certo? Na primeira eleição multipartidária. Né? Então, o Partido Comunista ele vai perder 6 eleições, certo? Movimentando aí o início de processo de autonomia e independência por diversas repúblicas soviéticas. Como eu disse, a partir do momento que os países percebem essa perca de poder da União Soviética, eles vão começar a se mobilizar para buscarem as suas independências, né? Então, sob a alegação aí de causas internas e de que Gorbachev não tinha condições de governar, o que é que acontece? A linha dura ela realiza um golpe de Estado em agosto de 1991, né? Tentando restabelecer o que era antes. Mas, entretanto, não vai ter apoio das tropas fiéis ao governo e nem da população, né, que vai rejeitar o golpe. Claro, eu passei anos vivendo sobre um poder centralizador e agora que eu tenho um vislumbre, uma luz no fim do túnel de uma certa liberdade, eu não vou querer voltar para o que era antes, certo? Então, Yeltsin, né, que já era presidente russo, ele toma essa iniciativa, ele lidera e assim ele acaba consolidando o seu poder e a sua figura central, né, na política russa, certo? Um dos grandes símbolos dessa abertura da Rússia e da União Soviética é que em setembro acontece o Monster of Rock. Eu até trouxe para vocês aqui um gifzinho, certo? Mostrando como vai ser um dia de eventos com várias bandas famosas de rock, né? Vai dar muitas pessoas aí, então isso marca o início da abertura da Rússia para o capitalismo, né? E as reações a esse golpe vão ser das mais diversas, certo? Por exemplo, bota aí por favor no... Então, em 91, a Ucrânia declara sua independência, né? E para o historiador ucraniano Serhiy Plokhine, esse vai ser o evento central da dissolução da URSS. Geralmente se usa a queda do Muro de Berlim como o movimento, né, o símbolo de abertura. Mas para esse historiador, eu também
concordo com essa ideia, né? Muito mais importante esse processo de independência da Ucrânia, tendo em vista que ela é o segundo maior país da União Soviética, né? Então a Rússia ela não vai ter interesse mais, né, em lidar com a crise. Um motivo também é porque a Ucrânia também não vai querer mais abrir mão da sua autonomia, né? Lembra que a gente está aqui, ó, pensando na liberdade, pensando num governo descentralizado, né? Então, com essa perca de influência, de poder da Rússia, o RSS também, né, vai ser que nos 9 meses depois a gente vai ter várias explosões, vários pipocos de independência na região do leste europeu, certo? Dessa forma, a Rússia perde os seus principais pilares, né? E aí acontece que outras 4 independências são declaradas, né? Esse mesmo historiador, Serhii Plokhy, ele também afirma que os Estados Unidos não vão querer o fim da União Soviética, por 2 motivos. O primeiro é o medo que militares corruptos vendessem o maior arsenal militar do mundo para traficantes de armas. Isso acaba acontecendo. Tem um filme muito bom que retrata sobre isso, fala O Senhor das Armas, que fala sobre esse período, né? E somado a isso, a gente tem aí 4 repúblicas soviéticas que vão possuir um arsenal nuclear, né? Que aí piora ainda mais a situação, e os norte-americanos temiam que ele caísse em mãos erradas. O fato é que em 25 de dezembro de 91, Gorbachev renuncia, né, como líder soviético e transfere os códigos nucleares para Yeltsin, né, que no caso vai acabar sendo um sucessor natural da União Soviética, né? Então, qual foi o resultado do fim da República Soviética, né? Vai ser que entre 91 e 92, né, diversos tratados aí vão ser assinados, mantendo alguns elos com as antigas repúblicas soviéticas. O outro é o que é criado o SEI, a Comunidade Internacional dos Estados Independentes, beleza? Né? E é estabelecido tratados de defesa coletiva, e a Rússia ela vai ser declarada como sucessora da URSS, né? Incluindo o seu assento no Conselho de Segurança da ONU. Para não ficar tanto atrás, vamos para 2014, quando há uma criação do Bloco Econômico da Eurásia, né, mostrando como essas relações aí da União Soviética, né, e dos seus países ainda são bastante influentes, né? Então, inclusive, um outro movimento é a Guerra da Crimeia também, que mostra esse conflito aí entre os países da União Soviética, né? Então, com a queda da URSS e o avanço do capitalismo, agora surge um outro agente, um outro papel na nossa história, que é a globalização. Então, antes disso, deixa eu falar o que é. Ela é o processo de integração da economia e da cultura mundial, né? Ou seja, ela vai acontecer em escala global, sendo mais ou menos aí um amplificador de informações, né? E vai ser essencial para o desenvolvimento. E aí, no meio do processo, ela vai afetar diversas camadas, né? Não só dinheiro, mas arte, cultura, esporte, meio ambiente, política, etc. Ela está intrínseca nas nossas relações cotidianas. Então, pensa assim. O mundo pós-Guerra Fria, ele vira um pavê, certo? Daqueles aí que a tia leva no Natal. A gente está perto do Natal, inclusive, né? E os países vão ser as camadas de biscoito. E a globalização é aquele creme que fica no meio e une todos esses elementos, certo? E quem agiliza, professor? Quem é que faz acontecer esse movimento? Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, né? Que são empresas que têm sede em países geralmente de primeiro mundo, mas elas vão espalhar filiais por outros locais, certo? Então, pode até achar que população, Estado, blocos econômicos e ONU são principais, mas não são as empresas transnacionais. Quem facilita isso? Primeiro,
quem vai facilitar é a ideia neoliberal, que surge principalmente depois da queda da União Soviética, a partir de 1990. E essa doutrina ela propõe o quê? Uma menor participação do governo na economia, agindo apenas como um regulador do mercado. Acaba que esse cenário pós-Guerra Fria ele gera o quê? Uma flexibilização das leis trabalhistas e uma, consequentemente, abertura das fronteiras, né? Permitindo que as empresas ficassem mais soltas e pudessem se expandir. Então, por isso hoje que a gente tem a Nike nos Estados Unidos, por exemplo, mas um pedaço dela faz a palmilha na China, um menino no México monta, alguém na Índia faz o cadastro, então eu descentralizo para lucrar mais. E por onde ela vai se manifestar? Por dois agentes principais, comunicação e transporte, né? O primeiro é algo bem amplo, ele vai desde marketing, publicidade e etc, mas principalmente ele facilita as transações financeiras, o comprar no crédito, o preço da barraquinha lá do seu bairro, certo? A segunda, né, que vai vir devido à evolução aí dos transportes, né, os transportes, que eles são um exemplo de maior comodidade, né? A gente tem aí hoje até drones que entregam comida pelo aplicativo. Então, para você ver como está tudo muito mais digitalizado, certo? E o que é que isso causa? Primeiro, o hibridismo cultural, né? Que é quando uma cultura se mistura com a outra. Imagina um japonês fazendo samba e ele vai... ele é tão bom que a gente respeita e ele começa a dar aula de samba lá no Japão, né? Então a globalização ela permite esse hibridismo cultural, essa diversidade. Por outro lado, cresce os casos de xenofobia, né? Que é esse sentimento de hostilidade e ódio, né? Por pessoas serem estrangeiras e estarem no seu país. No Brasil cresceu muito, no mundo cresceu muito esse movimento de uns anos para cá. Já na economia, a gente percebe a formação de oligopólios, né, que são empresas aí que vão, empresas grandes que vão comprar empresas menores. Então, eu trouxe aqui o exemplo da Unilever, né? Então, ela comprou a Ades, a Luxo, a Danone, a Kibon, várias empresas agora pertencem a esse oligopólio, né? E indiretamente fortalece também o crime organizado. Haja vista que o Estado Islâmico também tem acesso ao YouTube, os traficantes do Rio de Janeiro também conseguem se utilizar de outros mecanismos digitais, né? Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula, né? E um forte abraço.